podem te passar para trás. Você continua fazendo de novo, de novo, de novo, não importa. É irrelevante se houve centramento com a centelha. A centelha não está preocupada com esse tipo de coisa. A centelha é o todo. O todo dá. O todo criou o universo. E é tudo que existe. Abastece todo mundo. Criou as pessoas, emana os seres o tempo todo. Cria o entorno favorável para que os seres progridam. Um exemplo é o nível de oxigênio do planeta Terra, sendo mantido por 1 bilhão de anos estável, para que possa haver a vida. Leiam os livros sobre Gaia. O todo faz isso o tempo todo. Se ele parasse de colapsar a função de onda, o universo inteiro desapareceria. O universo é uma emanação dele. Ele sustenta o universo, sustenta com a intenção dele, com a vontade dele o tempo todo. Então, ele não está preocupado se acham isso ou aquilo. Ele é amor incondicional. Ele continua fazendo até que um dia as pessoas ou as civilizações entendam a verdade e resolvam mudar. A eternidade é longa, então o todo não está sofrendo. Quem sofre, infelizmente, é a pessoa que está opondo resistência. E este sofrimento ele pode durar muito tempo, até que a pessoa resolve soltar. Não há outro caminho. Na medida de que ela resiste, ela involui. É uma lei natural, normal. Se você evoluiu na forma, na consciência, aquele caminho está gravado dentro da sua energia dos 7 corpos. Está gravado se você evoluiu por um caminho, por outro ou por outro. Se você estanca e começa a regredir, você desce pelo mesmo caminho e volta na forma também. Regride na forma. A consciência impacta, mas regride na forma. Até virar o quê? Pura consciência, sem forma. E aí? Consciente é uma situação extremamente desagradável. Bom, isso leva muito tempo para acontecer. Mas o caminho da volta é sempre desconfortável. Por quê? Porque ele é consciente. Um ser que está evoluindo na consciência, quando ele está subindo, não tem nenhum problema. Uma formiga, ela tem consciência do estado evolucionário de formiga. Então, para ela, está tudo certo. Ela pensa como formiga, sente como formiga, tem instinto de formiga, está tudo ok. Não tem nenhum problema. Ela constrói formigueiro, colabora com todo mundo, que é o instinto coletivo que ela tem, está tudo certo. De vez em quando pode acontecer que passe um trator em cima do formigueiro e arrase tudo. Isso seria um apocalipse para as formigas. O fim do mundo. Morreriam milhões e milhões de formigas e tudo começa de novo. A formiga nasce de novo e tudo bem, vamos em frente. Morreu formiga, voltou formiga, a consciência está perfeita. Ela não tem uma voz de questionamento existencial. Isso vai acontecendo ao longo da evolução. Vai passar por inseto, por um animal qualquer, uma leoa, uma zebra. Tubarão é tubarão, está tudo ok. O tubarão tem consciência de tubarão. Claro que cada tubarão é diferente dos demais, cada animal é diferente dos demais. Eles têm uma personalidade de acordo com cada centelha que está dentro deles e do ego que está cobrindo. Claro que tem leões e leões. Vocês podem procurar o vídeo daqueles 2 rapazes que criaram aquela leoa que foi solta na África. Um ano depois, eles a reencontraram. E vocês podem olhar a reação que a leoa teve. Etc. Um ano depois, eles a reencontraram. Veja a reação que ela teve ao ver os 2. Portanto, existem leões e leões. Eles também têm cada um a sua particularidade, estão evoluindo, mas no estágio de leões pensam coletivamente como leões. Agora, imagine que chegou a evolução de ser humano e depois estacionou, puxou o freio de mão.
estacou e começou a voltar. E volta. Volta no estado, formato animal, mas com consciência. É muito complicado isso. Quando ele voltar como leão, ele vai se sentir confortável, porque tem muito poder. Mas se voltar zebra, aí a coisa já fica um tanto quanto difícil. E se voltar para ser um inseto, com a consciência que teria que ter hoje, com toda a sofisticação, refinamento intelectual, imagine, sistema nervoso central de humano no corpo de um inseto, muito difícil. E é essa a realidade que todas as coisas são no universo. Todo é muito benevolente. Então essa volta demora muito tempo. A pessoa tem inúmeras oportunidades de parar com a resistência, mas tem seres, tem pessoas que resistem, que são contra filosoficamente, mesmo sabendo que tudo funciona dessa forma, que é assim. Isso não é nenhum castigo. O todo, ele é benevolente, ele não faz tortura, ele só ajuda. O todo não pode deixar de ser o todo. É claro, é o óbvio. O todo não pode deixar de ser quem ele é. Então, se você contraria o que ele é, o que ele pode fazer? Ele não pode fazer nada. Ele não pode fazer nada. Como ele vai contrariar o que ele é? Você pode contrariar, mas ele não pode se contrariar a si próprio. O todo quer que tudo evolua, tenha alegria, felicidade, prosperidade. Se a pessoa, por livre e espontânea vontade, resolve não quero mais nada disso, a pessoa começa a voltar. Não é que o todo está castigando essa pessoa. O todo, ele está tentando fazer a pessoa parar de voltar e voltar a crescer. O todo está horrorizado em assistir um desastre que certamente acontecerá lá na frente. Mas o que ele vai fazer? Ele não pode ser quem ele não é. Não tem jeito de ele virar outro. Ele só pode ajudar. Talvez você já tenha tido a experiência de tentar ajudar uma pessoa de todas as formas e a pessoa resiste à ajuda que você está dando. Quem já cuidou de filhos sabe como é difícil mostrar um caminho, dizer é por aqui e a pessoa ir por ali. E muitas vezes você vai escutar a frase, eu não pedi para nascer, ponto. É fatal isso. Eu não pedi para nascer. É essa a atitude. Quando um filho fala isso para um pai, eu não pedi para nascer, quer dizer, olha o que você fez comigo. É a mesma atitude do ser em relação ao todo. O pai, na verdade, está no lugar do todo nessa situação. É a mesma situação da pessoa que está se opondo ao todo. É como se você falasse, eu não pedi para nascer, eu não pedi para você me criar, eu não gostei, eu sou contra e eu não vou fazer o que você quer. E é isso que acontece. É exatamente isso que acontece. E o que um pai pode fazer? O pai humano, ele pode até espancar um filho, mas o todo não espanca. O todo não tem pensamentos e sentimentos humanos. É o que está escrito. Os meus pensamentos não são os mesmos que os seus pensamentos. Formiga pensa como formiga, homem como homem, e o todo pensa como todo. A distância é incomensurável. Como que uma formiga pode avaliar o entorno de onde ela está? Ela simplesmente vivencia aquilo e pronto. Não tem a menor noção. O ser humano já tem uma capacidade grande de consciência. Mas se ele não deixa a centelha divina atuar, ele também está agindo de uma maneira bem limitada, porque é a centelha que faz a expansão. Essa fusão com a centelha é o que permite a expansão para entender a metafísica do universo. As leis são claríssimas, mas se é o ego que está analisando, é como se fosse grego. Não entende nada. Como que não está entendendo nada? Se a coisa está sendo explicada o mais claro possível, e N vezes, e repetidas vezes, e de diferentes maneiras para facilitar o entendimento, e ainda assim não está se conseguindo entender? Isso só acontece quando não é a centelha, quando é a centelha falando com a centelha, é o todo falando com ele mesmo. Entraram em fase, não há problema nenhum de entendimento, mas se é um ego falando com uma centelha, aí fica difícil. Imagina ego com ego, aí é uma guerra. Vocês enxergam o que acontece com a história do planeta? Ego com ego, poder com poder, território com território. Vocês sabem
que quando tem 30 chimpanzés, eles controlam quilômetros quadrados na floresta. Tem um bando aqui, outro ali, e quando esses bandos migram e encostam no território do outro, é algo feroz, feroz. Os chimpanzés são capazes de crueldade imensas. Chimpanzé já tem uma capacidade de raciocínio grande. Eles são capazes de atuar em grupo, de ter estratégia de combate, de cilada, de atacar por vários ângulos, por vários lados. Não se nota diferença quase nenhuma entre um grupo de chimpanzés com uma estratégia militar e os humanos fazendo guerra, invasões e etc. É praticamente a mesma coisa. Só tem cérebro reptiliano atuando, não tem neocórtex. A similitude é extrema por causa disso. Os chimpanzés são puro cérebro reptiliano, um pouquinho mais de emoção, uma camada de emoção por cima, mas é só um sistema límbico por cima. São capazes de conviver, reproduzir, cuidar dos outros, as fêmeas cuidam dos filhotes. Aquele bando consegue progredir, mas se esbarram nos 30, que são seus inimigos, é inevitável. Por quê? Porque eles são conduzidos pelo cérebro reptiliano, o ego de cada chimpanzé. É extremamente elucidativo estudar a vida animal, porque é facilmente perceptível o comportamento do ego humano nessas situações. Como que a gente pode esperar que um chimpanzé solte? Falar, solta. Não domine ninguém, não ponha pressão, espere sua vez. Tem floresta para todo mundo. Trata bem os outros. Se encontrar alguém do outro bando, trata bem. Divida. Tem harmonia e paz. Vamos a um exemplo. Temos sempre uma produção de leite gigantesca. Não há necessidade. É um absurdo jogar isso tudo no rio, no lixo. Mas há inúmeras argumentações contrárias, como todas as leis econômicas que regem tudo isso. Assim, conclui-se erradamente que não é possível fazer diferente. Nós temos que jogar o leite no lixo. Só que essas leis são leis de quê? É óbvio que são leis do cérebro reptiliano. É o darwinismo social. É o poder, a preservação do mais forte, do mais esperto, do mais inteligente, mais adaptável. Tudo que Darwin falou. Isso tudo poderia ser resolvido facilmente, com a aceitação da centelha. Mas vocês sabem que basta pesquisar um pouco para ver. Descobrirem que o conceito de centelha divina é ponto da discórdia. Se você quer uma coisa que seja um problema para a humanidade aceitar, essa é a centelha divina. É muito difícil encontrar uma pessoa que tenha conformidade com isso. Quanto maior poder houver, menor a aceitação da existência da centelha divina. Isso fica parecendo um conceito esotérico. Pior que extraterrestre é falar na centelha divina, porque extraterrestre será dentro das espécies, pode nascer num outro planeta. O fato de se aceitar extraterrestre não vai trazer grandes modificações para uma civilização igual à nossa. É como se um bando de chimpanzé ficasse sabendo que tem um outro bando de chimpanzé aqui na floresta. Tem um povo no planeta X e um povo no planeta Y. Está tudo certo. Vamos supor que daqui a alguns anos o humano se estabelecesse em Marte. Depois de 2, 3, 4 gerações, a população nascida lá se julgaria marciano. Ela não é terrestre. O tataravô dele era terrestre, mas agora ele é marciano. E os interesses de Marte em primeiro lugar. Ele sabe que a origem dele lá atrás era de terrestre. E os terráqueos vão pensar o quê? Os irmãos de Marte não. Marte já é um outro povo. E aí, inevitavelmente, com o andar da carruagem, os conflitos planetários começam a acontecer. E quanto mais planeta habitável tiver, mais conflito e guerra haverá entre os planetas. O conceito disso não mudou nada. É um bando de um lado do planeta Terra, uma raça, uma cor, outra cor e assim por diante. Não muda coisa nenhuma. Pode ser extraterrestre, tanto igual aos humanos quanto não, sem nenhum problema. Portanto, não é muito estranho que os humanos fiquem preocupados com invasão de extraterrestres, como nos filmes. Eles vêm nas naves, eles vão invadir, colonizar, escravizar, etc. Principalmente no formato reptiliano.
várias séries, não é à toa. Por quê? Se tem esse tipo de conceito de darwinismo social, tanto faz nascer num planeta como no outro. Vai ser um ser com cérebro reptiliano. E assim os daqui querem dominar os de lá querem dominar o daqui, com armamento, com capacidade tecnológica, vem aqui, domina. É por isso que os humanos têm medo de extraterrestre. E na verdade é absolutamente coerente isso, porque é a mesma coisa que está com medo do povo do outro lado da montanha. Nosso território é da montanha para cá, do outro lado é o outro povo, da montanha para lá. Nós vamos lá, exterminamos eles e eles vêm aqui e nos exterminam. É o que aconteceu na história da humanidade o tempo todo. O avanço seria pensar que aquele marciano tem uma centelha divina dentro de si e eu também tenho. Então somos irmãos. Aquele marciano é meu irmão. E o marciano pensar a mesma coisa. Pronto, aí nós teríamos paz planetária. Mas se não houver esse conceito de centelha divina, é mais um povo. Se é de outro planeta, isso é irrelevante. O único real avanço é a situação da centelha divina. Aí sim houve evolução. Senão, as guerras terrestres passarão a ser guerras interplanetárias. Inevitável. Porque o conceito de eles contra nós ou nós contra eles permanece. A única maneira de evoluir, mudar, é a aceitação de que a centelha divina está dentro de cada pessoa, de todos os seres que existem, e a centelha é o próprio todo. Então não tem sentido todo lutar contra é por isso que demora.